A paz do Senhor Jesus a todos. A gente vai para o nosso ensino, reflexão do dia. Nossa mensagem de hoje está no livro de Números, no capítulo 20, do versículo 2 até o versículo 12. Esse capítulo é um capítulo que traz muitas mensagens, tem muitas reflexões para serem feitas nesse capítulo. Mas eu vou falar sobre um tema, a gente vai falar sobre um tema em específico. Diz assim no versículo 2 do capítulo 20: E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo começou a brigar com Moisés ali e começou a dizer para Moisés: antes a gente tivesse morrido, né? Quando os nossos irmãos também morreram perante Deus. Por que foi que você trouxe a gente para cá, para esse deserto, Moisés? Para que a gente morresse aqui, nós e os nossos animais? Aqui já estava perto do final ali dos 40 anos no deserto. E esse povo não havia aprendido nada, né? Era um povo que reclamava muito. E o que era mais importante, né? Era que eles entendessem que a reclamação não trazia solução. E eles não entendiam isso, eles queriam reclamar. É muito difícil você conviver com alguém que só reclama, né? É muito difícil você ter alguém do seu lado que só reclama, que só aponta o problema. Apontar o problema é muito fácil. A gente precisa de pessoas que apontem a solução, né? Não que apontem o problema. E eles eram assim, eles apontavam muito o problema, eles reclamavam muito. Então agora, né? Moisés já estava um determinado tempo com esse povo, um povo difícil. Então, no versículo 5 diz assim, né? Esse povo continua se queixando para Moisés e culpando Moisés. Então o povo diz: por que foi, Moisés, que você fez a gente sair do Egito? Se era para vir para esse lugar mau. Gente, esse povo perdeu a memória. Eles esqueceram do que eles foram resgatados. O Egito não era bom, o Egito não era melhor do que aquilo. Eles podiam estar passando por uma necessidade ali, eles podiam estar com sede. Mas no Egito eles tinham tanto mal, era tão ruim o Egito para eles. Eles eram açoitados, eram escravos. Eles não tinham, né, o benefício da liberdade. A liberdade podia trazer algumas questões, algumas necessidades para eles que eles tinham que correr atrás, lutar por aquilo, né? Mas na escravidão eles não tinham isso, né? Eles tinham sofrimento. E agora eles se esqueceram. O Egito parecia bom para eles, eles queriam voltar lá para a escravidão, né? Eles queriam voltar para o passado ruim deles. Nessa hora a memória sumiu, né? A nossa memória nos engana, né? A nossa mente nos engana. Quando a gente está muito longe de uma realidade ruim que a gente teve na nossa vida, a gente tende a lembrar somente das coisas boas daquele tempo. Então a gente começa a sentir saudade de algo, mas naquele momento não era tão bom assim. Mas a nossa mente nos engana. E é o que acontece com esse povo. Então aqui o povo começa a reclamar para Moisés: por que a gente veio para esse lugar tão mal, Moisés? Aqui é um lugar que não tem semente, aqui não tem figos, aqui não tem vides, aqui não tem romãs e não tem nem água para beber, Moisés. Lá no Egito podia ter tudo isso, mas eles não tinham liberdade. Eles eram escravos, eles eram açoitados, eles eram obrigados a matar os próprios filhos e agora já não. Eles preferiam uma escravidão, entre aspas, que trouxesse algum falso benefício a eles, do que uma liberdade em que tivesse um pouco de provação. Então, continua no versículo 7. No versículo 6, né, continua. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aqui é muito importante. Moisés e Arão, ao invés de discutir com o povo, brigar com aquele povo, né, um povo que estava ali sem uma mente esclarecida, né? Eles estavam brigando ali sem um esclarecimento de mente, eles estavam errados. Então não valia a pena, né? Não compensaria brigar com aquele povo. Então Moisés e Arão sabiamente, foi uma postura muito sábia deles. Eles, ao invés de discutir com aquele povo, eles se voltaram a Deus e foram orar. Eles foram lá no tabernáculo, se ajoelharam no tabernáculo e foram pedir ajuda para quem pode ajudar eles. Esse capítulo ele nos ensina claramente que a briga, o conflito não vale a pena. O cristão, quem é de Deus, é de paz, não é de guerra.
Não vale a pena você discutir com alguém para mostrar que você está certo. Não vale a pena. Deus peleja por você, né? E é isso que fala aqui. E Arão e Moisés foram muito sábios nessa hora. Arão e Moisés, ao invés de brigar com o povo, foram embora e foram conversar com Deus. E foi a melhor atitude que eles tiveram. Se ajoelharam e foram conversar com Deus. Então Deus, no versículo 7, responde para Moisés e diz: Moisés, pega a vara ali e ajunta todo esse povo, você e Arão, o teu irmão, né? E vai lá e fala para a rocha, na frente de todo mundo. Fala para a rocha dar água, e ela vai dar água. Assim é que você vai tirar, né? Assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Deus viu a aflição daquele povo, Moisés ali cansado, o povo pressionando Moisés e Arão, eles, ao invés de brigar com o povo e se cansar, gastar energia à toa, não, eles foram ali orar, ajoelhar e falaram: Deus, ajuda, resolve aqui para mim o problema, eu tô com um problema aqui, resolve, traz paz para a gente, porque esse povo tá querendo brigar comigo. Então Deus mandou a solução, falou: Moisés, eu tenho uma ordem muito simples, vai lá e fala com a rocha. Fala com a rocha, que a rocha vai dar água para você, só você falar. Mas há um problema aqui. Algumas décadas atrás aconteceu algo parecido e Deus havia mandado Moisés ferir uma rocha, lá em Horebe, né? E Moisés havia ferido e saído a água da rocha quando ele feriu. Mas aqui Deus não manda Moisés ferir. Deus manda Moisés falar com a rocha, apenas falar. Aí vem a questão. Então, no versículo 9, Moisés então pegou a vara e como Deus havia ordenado, né? Então, no versículo 10, Moisés e Arão reuniram todo o povo diante da rocha que Deus havia falado. E Moisés então disse para todo o povo: gente, Moisés estava nervoso. A gente tem que ter muito cuidado para não tomar decisões com raiva. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não agir pelo impulso da raiva, porque a gente vai se arrepender. Não vai dar certo. A gente tem que dominar os nossos sentimentos e não se deixar ser dominados por eles, né? Às vezes as pessoas pensam, né? Ah, a ira é um pecado, né? A raiva é um pecado. Não, não é pecado você sentir raiva, não é pecado você sentir ira. Moisés aqui estava irado, estava com raiva. O problema é o que a gente faz com o sentimento. O problema é o que a gente faz com a raiva, o que a gente faz com a ira. E foi o que aconteceu aqui. Moisés se deixou ser dominado por essa raiva. Ele estava com raiva e se deixou dominar por aquilo. E, infelizmente, isso vai custar muito alto para Moisés, muito alto. E diz assim, né? Então Moisés chega diante de todo o povo com raiva e fala: ouçam agora, seus rebeldes. Por acaso vocês acham que eu e Arão, a gente vai tirar água dessa rocha para vocês? Moisés aqui estava nervoso. Moisés queria dizer: olha, seus rebeldes, parem de reclamar. Vocês estão reclamando de Deus, vocês não estão reclamando de mim, de Arão. Vocês acham que eu é que tenho o poder de tirar água dessa rocha? Não, quem tem poder é Deus. Seus rebeldes, parem com isso. Ele estava nervoso, com raiva daquele povo. Mas ele vai, por causa da raiva que ele estava daquele povo, ele vai pecar contra Deus. O sentimento da raiva por algo errado, aquele povo estava errado e Moisés estava certo. Mas ao se deixar dominar pela raiva, Moisés se torna errado. Então, no versículo 11, Moisés vai, levanta a mão dele e fere a rocha 2 vezes com a vara. E não foi isso que Deus mandou fazer. Na hora do problema, na hora da dificuldade, Moisés foi buscar a Deus. Foi orar, foi dobrar o joelho e orar a Deus e pedir ajuda. E Deus deu a solução. Mas Moisés fez diferente do que Deus mandou fazer. Por quê? Por causa da raiva. Na hora de executar o que Deus havia falado para Moisés fazer, mediante a pressão daquele povo, ele se deixou levar pela raiva e se tornou errado diante de Deus. Então ele feriu a rocha 2 vezes com aquela vara. Então saíram muitas águas da rocha. Deu certo. Aparentemente deu certo, mas era errado.
Aparentemente funcionou. Aparentemente foi. Mas não agradou a Deus. Não era o que Deus queria. Não era daquele jeito. Então diz assim, então todo aquele povo bebeu aquela água. E os animais também. Todo mundo se fartou daquilo, deu certo, aparentemente deu certo, funcionou, mas Moisés foi desobediente, não foi isso que Deus mandou Moisés fazer. Mas a raiva, né, impulsionou Moisés ali. A gente tem que ter um domínio próprio, né? O Espírito Santo nos dá isso, nos dá um domínio, porque senão a gente vai se deixar ser dominado pelos nossos sentimentos. O problema não são nossos sentimentos. Nós somos humanos, nós renascemos em Cristo, mas o nosso corpo não renasce em Cristo. O que renasce é a nossa mente. Nosso corpo continua sendo errado, né? O nosso corpo continua pedindo o pecado, nosso corpo continua sentindo coisas, né, dessa terra. Ele não renasceu, o nosso corpo. Então, o nosso corpo vai continuar mandando pra gente sentimentos de raiva, de injustiça, de indignação, de qualquer coisa, ele vai continuar mandando. E o problema não são esses sentimentos não são o problema. É normal sentir raiva, é normal sentir ira. Não é pecado, o sentimento não é pecado. Mas se deixar dominar por esse sentimento, sim. E foi o que Moisés fez. Então, no versículo 12, Deus vem falar com Moisés. Porque aparentemente estava tudo certo, estava tudo bom, funcionou. Mas Deus vai dizer que não. Não estava tudo certo. Não estava tudo bom. Aparentemente funcionou, mas Deus não estava satisfeito com aquilo. Porque Deus não havia mandado fazer daquele jeito. Então, no versículo 12 diz: E o Senhor então foi e falou para Moisés e para Arão: Vocês não creram em mim, para me santificarem diante dos meus filhos, dos filhos de Israel. E por causa disso, vocês não vão levar esse povo na terra que eu prometi. Custou muito alto para Moisés, Arão, muito alto. Quanto maior o cargo, quanto maior a responsabilidade, quanto maior a confiança, mais lhe é cobrado. E é o que acontece aqui. Moisés e Arão não eram quaisquer pessoas ali. Eles deviam ser exemplo. Então, quanto mais lhe é confiado, mais lhe é cobrado. E é o que acontece aqui. Um homem, né? Moisés era um homem excepcional na intercessão. Como esse homem intercedeu por esse povo? Quantas vezes esse povo foi libertado? Quantas vezes esse povo, né, foi preservado, né? Porque Deus queria acabar várias vezes com esse povo, mas o povo foi preservado por causa da intercessão de Moisés. Mas agora um erro bastou. Parece um erro simples, bobo, né? Mas não. Ele devia ser o exemplo. Ele tinha uma posição muito alta para errar, sim. Ele tinha uma função muito alta para errar dessa forma. Não era permitido que ele errasse desse jeito. Então a cobrança sobre ele era muito maior. E Arão também. Arão era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Arão entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para levar sobre si o pecado de si mesmo, é claro, e de todo o povo. Não eram quaisquer pessoas. Às vezes a gente quer muito, né, um cargo maior, a gente quer um status maior. Eu quero tal cargo, né, grande, nossa, é o auge, uau, eu quero isso. Mas a gente não enxerga a carga que vem por detrás daquele cargo. E aqui é isso, é a carga. Moisés tinha atrás do cargo dele uma carga muito alta. E Arão também. E isso foi cobrado. E eles perderam a oportunidade de entrarem na terra em que Deus havia prometido aqui na terra por conta disso. É claro, né? Eles continuaram na terra, né, prometida nos céus, no Jerusalém, na Jerusalém, né, eterna.
Mas aqui na terra eles perderam a oportunidade por conta de um erro. E aqui diz, né? Vocês perderam porque vocês não creram em mim. Parece que na hora da raiva ali, né? Moisés pensou que, tá esse povo inteiro aqui me pressionando, me ouvindo, né? Deus mandou eu fazer de um jeito, Deus mandou eu falar com a rocha. Mas o povo tá aqui me pressionando, eu tô com pressa para esse povo parar, né? De ficar me pressionando. Da outra vez deu certo quando eu feri a rocha. Então eu vou ferir a rocha de novo. Então ele foi e feriu a rocha. Talvez aquela ansiedade dele, né? Em mostrar para aquele povo que ia dar certo. Ele procurou uma lembrança do que já deu certo antes, mas Deus queria fazer diferente. Deus não queria fazer como fez lá atrás. Deus queria fazer por um novo caminho. Deus queria fazer de uma outra forma o milagre. Mas Moisés, né, naquela raiva, naquele ímpeto, naquele desespero, querendo mostrar logo para aquele povo que Deus estava ali, né? Moisés achou mais fácil repetir o que já deu certo antes, né? Do que fazer o novo que Deus falou. Porque realmente parecia mais difícil. A gente lembra, Moisés era um homem muito humilde. Deus várias vezes durante a passagem ali, né, no Egito, durante o período do Egito, Deus várias vezes fala, olha, fala Moisés, levanta a mão. E Moisés nunca faz isso, né? Moisés sempre usava vara. Porque Moisés não se achava capaz. E isso é extraordinário. Quando Deus chama Moisés, Moisés não se acha capaz. E é por isso que Deus chama Moisés. É por causa disso. Não é apesar das fraquezas, mas é por causa das fraquezas de Moisés é que Deus o chama. É por Moisés saber que ele é desprezível, que ele não é ninguém, é que Deus o usa. Mas aqui Deus havia falado, confia em mim, Moisés, fala com a rocha, que vai sair, né? Talvez Moisés tenha pensado, né? Moisés queria tanto mostrar aquele povo que Deus estava ali, Deus era com eles. Talvez Moisés tivesse pensado, nossa, se eu falar com a rocha, esse povo vai achar que eu sou Deus, que eu fiz a água sair dessa rocha. Mas não, esse povo sabe que essa vara aqui é a vara de Deus, né? Que essa vara é a vara dos milagres, né? Lá no Egito. Eles sabem. Então, talvez tenha sido isso também, né? Moisés tenha querido mostrar àquele povo que não era ele, mas sim era o poder de Deus, mas não interessa o que passava na cabeça de Moisés. Ele tinha que fazer o que Deus mandou. Não importa se tem lógica. Se Deus mandou, Deus mandou. As coisas de Deus não exigem lógica humana. Não exigem lógica humana. Exigem apenas fé. Apenas fé. Então, se Deus te manda fazer alguma coisa, faça. Ainda que não tenha lógica nenhuma humana, ainda que pareça algo absurdo. Para a nossa realidade humana, para a nossa lógica humana, faça. Porque as coisas de Deus não exigem lógica humana, exigem apenas fé. Então essa é a mensagem de hoje. Esse capítulo é um capítulo extraordinário. Tem muitas mensagens para serem abordadas, né? Mas amém. Que fiquem todos com Deus e o que reflitamos sobre essa palavra que Deus nos deu hoje. Amém. Fiquemos todos com Deus em nome de Jesus. Amém.